Numa situação B, nós podemos observar o seguinte experimento. Seguinte experimento. Continuando com o nosso cilindro, ou um corpo de formato qualquer. Parte imerso e parte submerso. Observe o seguinte, que este corpo desloca um volume de líquido. O resultado disso aí é que ele vai receber uma força, que é o empuxo, que é igual, pelo princípio de Arquimedes, ao densidade do líquido, aceleração da gravidade, que representaria o peso do líquido, vezes o volume. Mas que volume? Este volume aqui, daqui para baixo. Nós chamamos de volume deslocado. E aí nós temos como responder por que que uma pedra afunda e um navio não. A pedra afunda porque o volume que ela desloca é muito pequeno comparado com o volume dela e o peso. E isso aí gera um empuxo que é pequeno comparado com o peso dela. Já o navio desloca um volume muito grande. Bom, um exemplo dessa situação é o que nós chamamos de medida do peso aparente de um corpo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Peso aparente. Peso aparente. Como é que a gente mede o peso de um corpo? É colocando numa balança de molas. Né? Essa balança que você tem para medir o peso quando chega em casa para saber se aumentou ou se diminuiu. Você sobe nela, ela tem um sistema de molas que, de acordo com a compressão ou distensão da mola, ela mede seu peso. O modelo mais simples de balança nós vamos imaginar aqui para fazer essa medida de peso aparente. Então nós temos aqui, vamos supor, uma barra. Esta barra nós penduramos uma mola e um corpo. Okay? Como é que a gente mede aqui? Está o nosso planeta Terra, né? O solo. Como é que a gente mede o peso do corpo? As forças que atuam sobre esse corpo são o seu peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, e a força elástica. Bom, a gente mede o peso sabendo a elongação da mola, o quanto ela ficou mais curta, o quanto ela ficou mais comprida, por ter colocado o corpo aqui. Você tem um sistema de graduação, a gente chama isso aqui até de balança de peixeiro, né? Que antigamente, nos mercados de peixe, a pessoa pendurava o peixe pela boca numa balancinha assim, um dinamômetro. Isso aqui então é dinamômetro, ok? Esse é o experimento. Então é a força elástica que a gente usa para medir o peso do objeto. Na situação de equilíbrio, a força elástica é igual ao peso. Vamos agora, continuando o nosso experimento, vamos fazer o seguinte. A mesma mola, o mesmo corpo. Então, a mesma mola, o mesmo corpo. A mesma mola, o mesmo corpo, só que agora o corpo está
submerso em um líquido. Um líquido em equilíbrio hidrostático. Então vamos ver que forças atuam sobre este corpo para poder medir o peso. O peso será medido pela força elástica, não é? Força elástica é igual ao peso aparente. Ou seja, o peso que você mede por estar dentro da água, dentro de um líquido, água, óleo, sei lá o quê. Tá? Então, quais são as forças que atuam sobre esse objeto nessas circunstâncias? Sempre levando em consideração que o líquido é homogêneo, incompressível e está em equilíbrio hidrostático. Então, as forças são o peso, o empuxo, e a força elástica. Né? Que a mola está puxando o objeto, portanto, a força elástica para cima. Eis as forças que atuam sobre o objeto. É evidente que o peso aparente será igual ao peso do objeto, tá? Será igual ao peso do objeto, peso aparente, que é a força elástica medida será igual ao peso do objeto, menos o empuxo. O peso aparente será igual ao peso do objeto. Peso do objeto é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Empuxo é a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume deslocado. Essa é a nossa expressão do peso aparente. Então, peso aparente será igual. Massa do objeto. Massa do objeto é densidade do objeto, ou do corpo, vezes o volume do objeto, o corpo, vezes G, menos densidade do líquido, volume deslocado, vezes G. Então, eis a medida do peso aparente, do peso do deslocamento, da elongação ou contração desta mola, pelo fato do objeto estar mergulhado em um líquido. Nós medimos isso aqui. Vejam vocês que, se o volume deslocado for igual ao volume do objeto, nessa hipótese do desenho que aqui está, fica apenas a diferença de densidade. Então, na hipótese, então voltando para cá, para manter essa primeira parte do quadro. Então, supondo o mesmo experimento, supondo que, neste mesmo experimento aqui, o volume deslocado, V deslocado, seja igual a V do objeto, o corpo, o que é que nós vamos ter com relação ao peso aparente? O peso aparente, P aparente, supondo que, então, o peso aparente
será igual densidade do objeto, D do objeto, menos densidade do líquido volume do objeto ou corpo, aceleração da gravidade. Então, nessa circunstância, vejam vocês que o peso aparente depende apenas da densidade do objeto, da densidade do líquido, da diferença de densidades entre a densidade do objeto e a densidade do líquido. Nós, não é? Os animais, os vegetais também, eles têm relativa facilidade de flutuar em água, porque nossa densidade é próxima da densidade da água. Então veja, se nossa densidade, a densidade do objeto, é próxima da densidade da água, essa diferença vai a zero. E aí o peso aparente se anula, você flutua na água. Um objeto, essa é, digamos assim, a natureza, a forma como a gente avalia se um corpo vai flutuar ou não, é comparando sua densidade com a densidade do líquido, usando esta relação ou esta equação que aqui determinamos.